exposição da palavra, então, Efésios, capítulo 4, nós vamos ver dos versos 1 até o verso 16. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, a quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo pela justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da Tua palavra nós oramos. Que o Senhor fale conosco, que a Tua voz possa ser lida, explicada e aplicada aos nossos dias, de maneira que haja sentido e compreensão aos irmãos da Tua palavra, e também haja uma significância prática para a vida. Que aprendamos a ser igreja, a viver como comunidade, em profunda unidade, como ministros, ministrando uns aos outros no poder de Cristo, na unção do Espírito. Nos ensina a ser esse povo, essa comunidade, essa família, a família de Deus, em nome de Jesus, amém. Quero intitular a mensagem dessa manhã: somos todos ministros. Eu quero começar fazendo uma pergunta: quem é o ministro dessa igreja? Quem é o ministro dessa comunidade? Quem é o responsável por pregar a palavra e ministrar da parte de Deus aos irmãos? Talvez ao fazer essas perguntas você me responda ou tenha pensado aí, conversando comigo, é o pastor, é claro, é o pastor Afonso, é o pastor Rafael, é o pastor Francisco, são os pastores da igreja, é ele que estudou para isso. Outros ainda vão pensar assim: ele é pago para isso, então função é dele, ele é o ministro. Eu quero começar, depois da leitura do texto, já dizendo para você: não, o pastor Afonso, eu, pastor Francisco e os demais pastores não somos os ministros da igreja. Nós somos também
entre vocês, ministros dessa igreja. Porque Paulo nos apresenta nesse texto que somos uma comunidade de ministros. Nós somos o próprio templo de Deus, onde todos somos sacerdotes ministrando uns aos outros no poder do Espírito. Somos o templo de Deus e ao mesmo tempo os sacerdotes desse templo. Eu e você. Paulo vai nos mostrar nesse texto de Efésios que a maneira digna de viver o Evangelho, olha que frase forte, a maneira digna de viver o Evangelho é em comunidade, em profunda unidade, onde todos ministram uns aos outros. Assim que vamos aprender ou olhar no texto de Paulo hoje, é que todos os crentes precisam, de maneira digna do Evangelho, viver em comunidade, preservando a unidade, onde todos vivem como ministros de Cristo, ministrando uns aos outros. E é justamente no momento de Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, é que a carta de Paulo aos Efésios tem uma dobradiça, uma virada. Capítulo 1, 2 e 3. Paulo, como ele faz na maioria das suas cartas, ele tem a primeira seção doutrinária, e a seção doutrinária de Paulo é falando sobre como há um mistério oculto em Deus antes da fundação do mundo. E que mistério oculto é esse? Esse mistério oculto é a igreja, é Deus unindo judeus e gentios, diferentes povos, etnias, nações, raças, fazendo deles um só homem, o povo de Deus em profunda unidade, sendo o corpo de Cristo. Esse mistério de Deus, da igreja, de que Deus escolheu antes da fundação do mundo, que Deus fez Cristo o Senhor dela e o Redentor dela, selou esse povo com o Espírito, pela graça, tirando ele dos pecados, fazendo deles agora um novo homem, mas não somente um novo homem no indivíduo, mas unindo os diferentes, é o que diz capítulo 2, fazendo dos diferentes uma só nação, um só povo, um só corpo, uma só família. Ele chega no capítulo 4 agora para aplicações práticas dessa verdade profunda do que é a igreja. Igreja não é algo simplesmente uma ideia abstrata, teórica, uma categoria, não é simplesmente um conceito. Paulo, de maneira muito brilhante, como são as suas cartas, ele entra para uma série de aplicações do que é ser, como viver a igreja, na carta de Paulo, que é a carta sobre a igreja. E ele vai começar dizendo nessa dobradiça, dando o tom dos próximos 3 capítulos, como viver de maneira digna da vocação. E a primeira resposta, que vai estar do verso 1 ao do verso 1 ao 17 do 14, é vivendo em comunidade. Então, ele começa suplicando, animando aquele povo. Por isso ele diz: rogo-vos, pois, como prisioneiro do Senhor. E ele se coloca alguém que Paulo provavelmente está ali na sua primeira prisão em Roma. Paulo é preso provavelmente 2 vezes em Roma. As cartas da prisão, Filipenses, Colossenses, Efésios, são escritas na primeira prisão em Roma, entre 60 e 62. 1 Timóteo, 2 Timóteo é escrita na segunda prisão de Paulo em Roma, quando logo depois ele é martirizado. E ele preso aqui, é interessante que Paulo, como ministro do Senhor, ele não se vê como um prisioneiro de Roma. Quem é que prendeu ele? Quem? Roma. Mas ele se vê como um prisioneiro de Roma. Ele diz: eu como prisioneiro de Cristo.
Ele disse: esse é o ministério. Eu sou preso por causa da obra de Cristo, por causa do evangelho de Cristo, e isso para mim é privilégio, é alegria. Ele, como prisioneiro de Cristo, um servo do Senhor, ele diz assim como eu, prisioneiro de Cristo, quero que vocês aprendam a viver de modo digno da vocação em que fostes chamados. Vocês são crentes, nós somos crentes. Os irmãos de Efésio eram crentes. E ele começa a dizer como vocês devem viver de maneira digna do evangelho que os chamou. E sim, tem algum momento, logo em seguida, que ele vai falar sobre santidade. A partir do verso 17, ele vai falar que normalmente é o primeiro ponto quando a gente pensa, olha, como viver de maneira digna do evangelho, em santidade. Pois Paulo vai dizer que a primeira questão levantada por ele, de como viver de maneira digna, é vivendo em comunidade. E em primeiro lugar, o modo digno de viver o evangelho é vivendo em unidade. Em primeiro lugar, vivendo em unidade, dos versos 1 a 6. E ele vai dizer assim: então, como viver de modo digno? Primeiro, preservando a unidade. Como viver em unidade? Em primeiro lugar, preservando a unidade, Ele vai dizer, verso 2, e aí ele vai dar uma série de qualidades ou de atitudes que nós precisamos viver como igreja. Olha elas: com toda humildade e mansidão. E a palavra humildade, em primeiro lugar, ela era uma palavra que não era bem vista pelos gregos. Aristóteles chega a ter a humildade como um defeito, como um adjetivo negativo, como um vício. Porque a humildade está ligada a um estado servil, ligado a uma prontidão para o serviço, visto de maneira transformadora por Jesus, porque Jesus, por outro lado, sendo Senhor, ele se faz servo e humilde. Ele diz: vinde após mim, e eu encontrareis descanso para a vossa alma, né? Vocês lembram desse texto? Porque ele vai dizer: porque eu sou manso e humilde de coração. Paulo está dizendo, olhando para esse texto de Lucas, dizendo: nós precisamos ser mansos e humildes como Jesus. E Jesus é aquele que, sendo Senhor, em João capítulo 13, conta essa história, ele se faz servo, tirando a sua roupa, se colocando em um estado servil, se veste com uma toalha, se prostra diante dos pés dos apóstolos e começa a lavar os seus pés. Pedro diz: não faça isso, preocupado com esse estado de servil do seu Senhor, de jeito nenhum. Mas Jesus diz: façam isso porque eu vos dou como exemplo, porque assim como eu vos servi, vocês deverão servir uns aos outros. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 5 diz: não julgueis com usurpação, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tornando-se como servo. Sim, esse é o Senhor Jesus que vai dizer: entre vocês é diferente do mundo. Em Lucas capítulo 22, a partir do verso 27, ele vai dizer: quem é maior no mundo? É quem está sentado à mesa ou quem serve? O próprio Senhor Jesus diz: é o que está sentado à mesa, e menor é o humilde, é o servil. Mas ele diz: entre vós não é assim, entre vós maior é o que está a servir. E agora ele vai trazer então de que o que é ser o maior, o que é que nós devemos fazer para viver de maneira digna. Nós precisamos olhar para o nosso Senhor e saber que o mesmo DNA do nosso Senhor, ele é transferido para nós como filhos. E assim como o Senhor desceu da sua glória para se fazer servo, ser um seguidor de Jesus é ter um espírito humilde e servo. Humilde e manso, gentil, dócil, essa é a ideia de manso. Alguém que não está
a reclamar, a tratar as pessoas mal. Manso, como Jesus, que sendo levado para a cruz, ele foi como ovelha muda ao matadouro, que tratava as pessoas com doçura, diferente dos mestres farisaicos do seu tempo, que entende que não é acima dos outros, mas é servo, espírito humilde. Por exemplo, como é que você trata alguém que você considera um superior? Seu chefe, um cliente importante. Doutor, como é que vai puxar cadeira? Quer um café? Mas como é que você trata às vezes o seu empregado ou seu subordinado? Espírito humilde e manso é aquele que olha para o próximo, como diz Filipenses capítulo 2, e considera o próximo maior do que a si mesmo, seja ele quem for, e trata de maneira gentil e dócil. Mas ele continua dizendo: se é humilde, é manso, ele é longânimo. E agora vai entendendo ainda mais essa importância de preservar a unidade. Presta atenção, porque longânimo é alguém que tem o ânimo longo, que é paciente. Mas em que sentido ele é paciente? É que ele suporta o sofrimento. A palavra traz a ideia de alguém que está carregando um fardo nas costas, mas ele não desiste. Ele é longânimo. E ele diz que é assim que nós precisamos viver como igreja. A gente precisa ter longo ânimo nas nossas relações. Somos servos, somos dóceis, e a gente tem paciência com o irmão. Porque tem alguns irmãos, ou na verdade todos nós, inclusive eu, para você conviver comigo, eu conviver com você, precisa de muita paciência. Sim ou não, tia Flávia? Precisa de um ânimo longo, de uma capacidade de sofrer por aquele ou do lado daquele irmão por muito tempo, mas é olhar para Jesus, que morreu e sofreu por mim. Por que que eu não posso sofrer para conviver com você? Tanto que a próxima palavra é que nós devemos então nos esforçar, suportando-vos uns aos outros. Essa ideia dessa palavra alelos, uns aos outros, que vai ser comum nesse texto no Evangelho, que representa a igreja. Ele diz assim, e uma delas é que nós precisamos suportar. E neste caso, em alguns momentos, suportar pode trazer a ideia de carregar os fardos uns dos outros, mas não é no contexto aqui. No contexto é suportar mesmo, aguentar o irmão. Mas por que eu preciso ser humilde, manso, longânimo, suportando o irmão? Aí ele diz, porque precisamos, aí chega no ponto. Porque vivemos em unidade? Porque precisamos preservar a unidade. Mais do que isso, precisamos nos esforçar diligentemente, é ser zeloso em preservar a unidade. E em unidade, como ele está falando de unidade como uma igreja, como Éfeso, como uma igreja local, unidade, inclusive, naquele momento não tinha nada a ver com o batista ser amigo do presbiteriano, que é ser amigo do maranata, que é para ser amigo do Assembleia de Deus, e a gente precisa preservar a unidade. Não, ele está falando de preservar a unidade na igreja local. Sabe que a palavra unidade aqui representa? A ideia de ser um. E uma ilustração que eu gosto muito para a gente entender a palavra unidade é o purê de batata. Às vezes, a gente vive como igreja como um saco de batata. Estamos juntos, no mesmo lugar, na mesma instituição, nos mesmos encontros. Mas é muito claro, essa batata Anderson, essa batata é a batata Neto, batata Geofran, cada uma com a sua casca, dura, individual. A gente consegue ver com clareza quem é quem. Mas quando ele está falando de se tornar um, não é a imagem de um saco de batatas juntas no mesmo lugar. É a imagem de um purê de batata.
onde a gente foi cozido, queimado no fogo, oh glória, tirado a batata, a casca, as máscaras, amassados e misturados. E depois que aquele purê de batata quentinho está pronto, saindo aquele aroma gostoso. Eu gosto de purê de batata daqueles bem grossos, inclusive, né? A senhora gosta daquele grosso, saindo aquele cheirinho de purê de batata? A gente olha para ele, ele é uma delícia, mas não dá mais para dizer, essa batata é tia Flávia, essa batata é Rafael. Agora, muitos se tornaram um. E ele está dizendo que a gente tem que se esforçar para preservar a unidade. É muito mais do que uma questão institucional. É entender que nós vamos ser uma família. E na família somos um. Na geladeira da sua casa tem esse chocolate é meu. É assim que é na sua casa? Pode até dar briga, mas se está na geladeira, quem chegou primeiro come, né? Não é. É assim, o saco de arroz, esse saco é da Lara, esse saco de arroz é do Rafinha, esse saco de arroz. Viver a unidade é entender que agora somos um, compartilhamos a vida. Em que sentido é isso? Em sentido é que se alguém ficou doente na célula, não é mais ficou doente, é nós ficamos doentes, nós vamos lutar as lutas do nosso irmão, nós vamos chorar com quem chora, nós vamos rir com quem ri. Por exemplo, agora mesmo, nós temos um irmão lutando um tratamento de CA, e ele está numa recidiva nesse caso, e ele está tendo que fazer o tratamento dele então em São Paulo. Eu achei tão bonito, vários irmãos da igreja, supervisor de célula, o líder de célula, alguns irmãos foram visitar ele no hospital, em São Paulo. Eu fico imaginando quanto amado ele se sentiu, né? Os irmãos resolveram fazer a célula lá com ele, já que ele vai ter que passar 2 meses lá. Porque a doença não é dele, a ideia agora é nossa. A gente vai lutar junto, vamos atravessar junto. É unidade. Precisamos preservar a unidade, que é a unidade que é no Espírito. Foi o Espírito que nos uniu, foi o Espírito que nos fez ser um só corpo, um só povo, uma só igreja, no derramar de Pentecostes, nos fazendo agora um só povo, que fala uma só língua, que tem um só Senhor. Não é uma obra humana, é uma obra divina. Mas esse operar do Espírito é no vínculo da paz. E essa expressão é interessante, que a palavra vínculo, traduzido como vínculo da paz, a palavra vínculo é laço. Eu não sei se já aconteceu com você, quando você brigou com seu irmão, aí sua mãe se botou de barriga com seu irmão e amarrou com cinto. Quem já passou por isso? Alguém? Amarrou com cinta, disse, agora vocês vão ficar aí ligados até se entender. Parece a expressão, vocês estão unidos no laço do amor. Está amarrado, um amarrado no outro. A gente vai brigar, mas nós vamos estar amarrados até se ajeitar. Está dizendo que estamos pelo Espírito amarrados uns aos outros, nesse laço, e esse laço se chama amor. O vínculo, o laço da paz, da comunhão, da ausência de guerra. Se, em primeiro lugar, a ideia é viver a unidade, como? Preservando a unidade. Essa unidade, ele vai argumentar que é uma unidade que é vivida no poder da Trindade. E aí ele vai dizer, a partir do verso 4, porque há somente um corpo, em um só Espírito, como também fosse chamados a uma só esperança esperança de vossa vocação. Depois ele vai dizer, um só Senhor, Curios, se referindo a Jesus, uma só fé, um só batismo. E ele vai dizer, há um só Deus,
e Pai de todos, o qual age sobre todos, por meio de todos e está em todos. Então ele vai dizer que é uma unidade que a gente percebe, segundo a fala de Paulo, vista e é a partir da própria unidade que há na Trindade, um Deus que é três e os três são um. Assim, somos, como ele vai dar vários exemplos, nós somos o mesmo corpo, o mesmo Espírito, temos o mesmo chamado, a mesma esperança, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma confissão de fé, o mesmo Deus, o mesmo Pai. Os estudiosos acreditam que essa possivelmente foi uma confissão de fé da igreja primitiva. E ele vai dizer que assim como nós confessamos essas verdades, isso nos une, somos um só, temos o mesmo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o mesmo Espírito que nos uniu, nos chamou e nos uniu como corpo. Como ele vai dizer, é somente um corpo. E aí, como é que a gente se tornou um só corpo? Por causa do Espírito que nos chamou. Você está nessa igreja, você está ligado à igreja, não é por causa de você, é porque o Espírito te chamou e te ligou. Eu gosto de dizer, unidade não é uma coisa racional, é obra de Deus. Deus fazendo em nós, e nós precisamos entender e obedecer, e viver o que Deus nos chamou para viver. Depois ele vai dizer, há um só Senhor, ou seja, uma só fé, nós cremos no mesmo Jesus, servimos ao mesmo Senhor, fomos batizados no mesmo batismo e da mesma confissão de fé pública do nosso Senhor Jesus. E ele vai dizer, é o mesmo Deus e Pai. Somos família de Deus. É interessante que quando ele usa a palavra Pai, e mais adiante, ele vai fazer uma citação do Salmo 68, mas parece que ele já está trazendo uma ideia do Salmo 68, que ele diz que Deus é aquele que faz, Salmo 68, versículo 4. Eu acho que esse texto é tão bonito que eu acho que eu gostaria que você colocasse a cordinha em Efésios, e abre o Salmo 68, no verso 4. Eu acho que é um verso que eu gostaria que você lesse, porque tem tudo a ver com a obra de Deus e com aquilo que significa ser igreja. Eu não sou igreja no singular, eu sou igreja no plural, uma vez que, verso 4, o Salmo nos convida a cantar: cantai ao Senhor, salmodiai o seu nome, exultai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, Yahvé, exultai diante dele, Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Aí olha o que ele diz no verso 6, porque olha o que Deus faz, irmãos, isso se manifesta no povo dele, na igreja. Deus faz que o solitário more em família. Deus faz que o solitário viva em família. É a obra de Deus, é o que Deus está fazendo aqui entre nós, é o que Deus está fazendo no mundo, tirando pessoas solitárias, chamando para ser seus filhos, mas não para aí, e colocando eles dentro de uma família, onde Deus é o Pai, e nós somos todos irmãos. É assim que o próprio Paulo diz no capítulo 2, no verso 19, não sabeis que sois família de Deus, na parte final do verso 19. Mas ele vai trazer uma outra figura, uma figura agora de um Deus que é Pai, mas que é um Pai que habita em nós, age por meio de nós, está em nós, trazendo à luz do próprio texto a seguir, que a gente vai perceber, a ideia da construção de um templo, Deus que habita nesse templo, e Ele age no meio do templo. Onde é que Deus habita? No templo. E Ele age por meio de quem? Dos sacerdotes. Então Ele está trazendo a ideia de que nós somos como, não esse prédio, não a gente não está reformando a casa de Deus, não, nós, as
pessoas somos o templo onde Deus habita, e é onde Ele age, por meio dos sacerdotes. Mas quem são esses sacerdotes? Sou eu? Não, somos nós. Deus habita em nós e age em nós pela ministração uns dos outros, pelo sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro capítulo 2, Pedro desenvolve esse assunto inclusive. Somos templo e sacerdotes do templo, ministrando uns aos outros. Assim como Deus age na Trindade, na perfeita unidade da sua natureza, assim Deus age no seu povo, na perfeita unidade da igreja. Eu quero então concluir esse primeiro ponto, somos 2 pontos nessa manhã, dizendo que é assim que Deus age. Deus age levantando e unindo essa igreja para viver de maneira poderosa. E a gente precisa perseverar na unidade. De que maneira, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que, vou aplicar na célula. Na célula a gente tem todo tipo de gente. E às vezes a gente se identifica mais com uns, se identifica mais com outros. Por exemplo, na sua célula provavelmente tem aquele que ele chega, parece que ele é o crente guerreiro. Mas ele é guerreiro porque ele chega todo cheio de armadura. Ele tem capacete, parece aquele guerreiro medieval, ele tem um escudo, ele chega lá já todo para se defender. Tem o outro que parece que ele já chega com uma luva de boxe, é o crente boxeador. Vacilou com ele dá uma porrada. Na sua célula eu sei que não tem desse não, né? Graças a Deus. Tem aquele que é o crente coruja, ele passa a célula toda, ele só olha para um lado, olha para o outro assim, né? E ninguém sabe o que ele pensa, ninguém sabe o que ele quer. Tem o crente filósofo, tem esse na sua célula? Na edificação, meu Deus do céu, não tem quem aguente. Ele quer explicar, ele quer dar aula, ele quer falar de teologia, ele quer discordar do pastor. Bem, vejamos. Tem o crente que chega com uma faixa amarrada na boca, não tem quem faça ele falar. E tem o outro que dorme. Mas por outro lado tem aquele que fala demais, que a gente tem que ficar assim, calma, deixa a vez por outro. E aí ele fala, mas deixa eu contar só mais uma história. Tem esse? Tem? Eita. E tem o que chora, toda reunião, tem? Toda reunião ele chora. Tem todo tipo de gente, meu irmão. E aí, tem o palhaço também, né? Tem esse, o palhaço. Tudo para ele é uma gaiatice. Tudo é uma brincadeira, não tem quem aguente. Só que às vezes a gente se identifica mais com uns e menos com os outros, com outros. Mas quando ele fala de preservar a unidade, é dizer, olha, eu te acho chato. Não vou te mentir, não precisa dizer isso para ele não, viu, irmão? É desnecessário. Só internamente, né? Eu te acho chato. Mas a gente vai andar em amor, unidos, porque é assim que se vive na maneira digna do Evangelho. Eu te acho insuportável, mas eu te amo. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Isso é brincadeira, né, irmão? Não é bem assim. Essa é a beleza da célula. A célula é a gente encontrar gente diferente, às vezes de idades diferentes, temperamentos diferentes. Um é colérico, o outro é fleumático, o outro me ajudem aí, sanguíneo, e o outro é melancólico. Cada um pensa, um entende o outro de maneira totalmente diferente, mas a gente sabe que fomos chamados para viver como um só, misturado,
pelo poder do Espírito de Deus, e a gente vai preservar a unidade. A gente vai continuar junto, a gente vai se amar. E essa é uma prova do Evangelho, porque nos tornamos parecidos com Ele. Sabe por quê? Porque Cristo nos amou, porque éramos todos perfeitinhos. Amém, irmão? Não, amém nada. Cristo nos amou quando ainda éramos seus inimigos. E Ele é o nosso modelo. Mais do que o modelo, temos o DNA dele e vivemos o Evangelho. Segundo lugar, e o último lugar, é de que, como é que a gente vai viver de modo digno do Evangelho? Se em primeiro lugar é vivendo em unidade, em segundo lugar é ministrando uns aos outros. É assim que nós vivemos a unidade. E aí ele vai dizer, e a graça, verso 7, ou seja, não tem mérito humano, é graça, presente de Deus. A graça foi concedida, nos foi dado um presente, onde cada um, agora ele não está mais falando de todo, ele está falando de individualmente, cada um, a singularidade, que cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O que ele quer dizer isso? Segundo a vontade de Cristo, segundo como lhe apraz, é como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que Cristo distribui os dons como lhe apraz, segundo a proporção dele, segundo a vontade dele, segundo a medida dele, é ele que decide quem tem que dom. Ele vai dizer, segundo a proporção do dom de Cristo. E em que sentido é a palavra dom? Os dons de Cristo, dom, a palavra dom é uma capacidade divina para servir o povo de Deus. Nós somos equipados por Cristo para viver essa unidade servindo com um dom. Qual é o seu dom? E para isso, então, ele vai dizer que Cristo dá o dom dele, e ele vai usar um argumento do Antigo Testamento. Ele vai citar Salmo 68, verso 18, quando ele diz assim: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu Deus dons aos homens. Ele está fazendo uma citação de Salmo 68, 18, onde Yahvé, o próprio Deus, como guerreiro de Israel, ele derrota os inimigos, liberta os judeus que estavam cativos e compartilha com ele os despojos. É isso que está acontecendo em Isaías 68 agora. Ele associa Jesus ao próprio Deus, ele é o próprio Yahvé, mas um Deus que habitou entre nós, e ele lutou as nossas guerras, agora numa guerra cósmica, vencendo o diabo, vencendo o pecado, vencendo o mundo. Daquela cruz, ele venceu a morte que nos aprisionava, e ele deu fim ao cativeiro da morte para nos dar vida. Ele venceu daquela cruz, mas tem um detalhe: ele não somente venceu, mas ele nos chamou para viver com ele o seu reino, compartilhando conosco os seus despojos. E esse compartilhar dos despojos que acontece em Isaías 68, aqui ele associa que ele compartilhou da sua autoridade, da sua vitória naquela cruz, quando ele é assunto aos céus, uma posição de autoridade, onde ele está reinando com Deus, à direita de Deus Pai, e ele compartilha a sua autoridade, distribuindo dons aos homens. É exatamente o que ele está dizendo no próprio texto de Efésios, no capítulo 1. Dá uma olhadinha comigo. A partir do verso 15, ele vai falando sobre Paulo orando para que eles entendessem a dimensão do que é essa igreja. E ele vai dizer, a partir do verso 18, dizendo assim: iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, da sua vocação, qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos, daquilo que Deus nos deu, dos despojos que Ele nos deu, o qual, segundo a grandeza do seu poder, com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, olha, poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita de Deus Pai nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, aquilo que ele venceu, ele derrotou o cativeiro.
levou cativo o cativeiro, de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. Aí ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Termina aí, agora é a beleza da igreja, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E ele o deu para Deus. É assim que está dizendo aí? E ele o deu à igreja. Ele conquistou tamanho poder sobre a morte, o diabo e os demônios. E ele deu essa autoridade no nome dele para a igreja. Esses somos nós. Esse é o poder que temos. O qual é o seu corpo, diz o verso 23. A plenitude daquele que enche todas as coisas. Essa é a igreja. E a minha oração é como a de Paulo, que ele ilumine os olhos do nosso coração para entender quem nós somos. Ele governa, e ele governa através do seu povo, dando dons à igreja. Verso 9. Ora, aquele que quer dizer que subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra, é aquele que não somente se fez homem, mas ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, numa posição de autoridade para encher todas as coisas, derramar sobre a igreja, como diz o capítulo 1 no verso 23, a plenitude de Cristo, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Cristo continua agindo na terra hoje. E como Ele faz? Habitando em nossos corações, como está em Efésios 3,14, e fazendo o seu corpo continuar a sua obra na terra. Aí chega no verso 11, verso central, para a gente pensar aqui esse segundo ponto. Então, verso 11, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí o que Ele distribui como despojo? Dons. E aqui Ele dá algum exemplo. Aqui não é uma lista completa dos dons. Ele dá um exemplo. Um exemplo que tem muito a ver, inclusive, com a própria igreja primitiva, que eram os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. E é interessante que ele dá uma ênfase aos dons da palavra, daqueles que ministravam a palavra. Alguns ministravam a palavra como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores, outros como mestres. E ele traz esse exemplo falando de como Deus assim distribuiu, derramando homens na igreja. Em um aspecto, esse dom ministra para todos os crentes. Para um outro aspecto, são os líderes da igreja, e eu vou explicar isso. Então, em primeiro lugar, ele deu os apóstolos. Em que sentido? O apóstolo tem dois sentidos na Bíblia: os apóstolos de Cristo e os apóstolos da igreja. Os apóstolos de Cristo, como está em Gálatas capítulo 1, 1 Pedro 1, é aqueles que o próprio Cristo escolheu para serem o quê? Testemunhos vivos da obra de Cristo, estabelecendo o fundamento da igreja. Está em próprio Efésios capítulo 2, 20, para receber e entregar e escrever a palavra de Deus. Também está em Efésios capítulo 3, versículo 5, e apresentar confirmação por meio de sinais e milagres e maravilhas, 2 Coríntios 12, 12. Ele levanta esses apóstolos, mas não são somente esses apóstolos, há também aqueles, Barnabé, Silas, Timóteo, Epafrodito, Andrônio e até mesmo uma mulher, Júnia. Todos esses são também chamados de apóstolos, mas eles são chamados de apóstolos da igreja. Você vai ver, por exemplo, em Barnabé, Atos 14, 4, 1 Timóteo 2, capítulo 6. Eram apóstolos, e o que significa a palavra apóstolo? Eram os enviados, aqueles que Cristo enviou seus apóstolos e a igreja enviava os seus apóstolos. Em que sentido? Eles eram os missionários, enviados pela igreja para cumprir missões por toda a terra. Então, em um certo aspecto, era uma continuidade da obra apostólica, avançando com a expansão da igreja sobre toda a terra.
liderando, expandindo, fiscalizando. Havia também os profetas em 3 aspectos: os profetas canônicos, aqueles que escreveram a Bíblia, são os próprios apóstolos, estão nesse papel. Por exemplo, no próprio texto de Efésios, capítulo 2, verso 20, se eu não me engano, ele vai falar que a igreja foi construída sobre a base dos, exato, é o 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. São aqueles que entregaram a palavra de Deus, eram os profetas canônicos. Mateus, Marcos, Lucas, João, por exemplo, se encaixam, não somos nós. Havia também, no sentido de profetas na Bíblia, daqueles que eram os pregadores, aqueles que comunicavam a palavra de Deus ao seu povo, exortando, consolando e edificando. Esse é um dom que manifestado por todos os cristãos, uma manifestação desse dom, ou desse ofício para todos os cristãos. E a direção específica de Deus, por meio de sonhos, visões, revelações também. A gente vai olhar no Novo Testamento, por exemplo, no profeta Ágapo, profetizando a fome de Jerusalém, profetizando, ou os discípulos de Tiro, profetizando que Paulo seria preso quando voltasse para Jerusalém. Eles estavam operando, enquanto que os apóstolos, os profetas canônicos, eles falavam da parte de Deus em um nível de autoridade superior. Os profetas do Novo Testamento, eles precisavam, segundo 1 Coríntios capítulo 14, ser julgados pelos irmãos, pelo menos 3, para saber se a profecia provinha de Deus. E eles precisavam estar sujeitos às Escrituras. Está 1 Coríntios 14, 37 e 32. Mas havia também os evangelistas, como Filipe, o evangelista, que eles tinham essa capacidade de compartilhar com simplicidade o evangelho. E havia os pastores, e é interessante que ele junta, e os pastores e mestres, como se eles tivessem um papel só. É aqueles que cuidam do rebanho e ensinam a palavra. É o que eu estou fazendo aqui. Eu pastoreio como? Também ensinando. Então é acompanhamento e cuidado. E esses dons, eles são distribuídos segundo a vontade de Deus, e eles estão se manifestando na igreja. Então, no povo de Deus, aqueles que Deus levantou, por exemplo, no começo como os próprios apóstolos, como os profetas, ali no começo quando não tinha a Bíblia escrita, também os evangelistas, avançando o evangelho, havia os pastores, havia os mestres, e Deus distribuiu esses dons como lhe apraz. E eles trabalhavam juntos, diferentes, todos pregando, mas com diferentes ênfases. O apóstolo com ênfase missionária, o profeta com ênfase de exortação, consolo, os evangelistas com ênfase no compartilhar do evangelho, os pastores no cuidado, os mestres no ensino, e tinha um objetivo. Aí eu queria que você prestasse atenção no verso 12: com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Em que sentido? Eu vou, em vez de usar o grego, eu vou usar outras versões para esclarecer essa palavra. O sentido aqui é treinamento. Por exemplo, na NVI ele vai dizer com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. A NVT ele diz, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então esses ministros da palavra, como eu como pastor, por exemplo, ele não está lá para pastorear, ele está para treinar a igreja, preparar a igreja para que ela exerça o pastoreio. Olha como é a visão de Paulo. Os missionários, muito mais do que ir, eles têm uma missão de treinar, de capacitar a igreja a avançar. Os mestres, eles não estão só para ensinar, mas para ensinar a igreja a discipular uns aos outros. Os pastores não estão somente para cuidar, mas para capacitar a igreja e treinar a igreja a cuidar uns dos outros. Essa é a obra dos dons da palavra, não fazendo o trabalho, mas treinando uma comunidade onde todos operam nos dons, todos trabalham. Olha, então o objetivo é esse treinamento dos santos,
nessa vida de unidade, até que chegamos a essa perfeita unidade. Como é que a gente vive essa perfeita unidade? Onde todos nós funcionamos, servindo uns aos outros nos dons. Uma célula onde um evangeliza, o outro recebe, discipula, e o outro profeta corrige, e exorta, e consola, mas também tem aquele pastor que traz para perto, que ajuda, que cuida, e assim essa comunidade da célula vai trabalhando para a glória de Deus, onde todos trabalham, e é nesse trabalho de todos que nós vamos chegando à maturidade. Olha o que ele diz: e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Uma tradução que outras versões já colocaram é a perfeita, a NVT, por exemplo, a perfeita varonilidade é a maturidade. Em que sentido? Até porque ele vai dizer, para que não sejam mais como bebês, como meninos. Por isso eu quero dizer para você, como Paulo disse aos Efésios, para de ser menino. E é uma ofensa, sim, que Paulo está dizendo. Quem é que gosta de que alguém olhe para você e diga, para de ser menino? É o que Paulo está dizendo, para de ser menino. E sabe o que era o menino? Era aquele que vive levado por todo o vento de doutrina, ele não sabe de nada, ele nunca cresce na fé. E ele está dizendo, onde é que a gente cresce na fé? A gente cresce na fé envolto a uma comunidade onde eu sirvo e eu sou servido, onde eu ministro e alguém ministra a mim, e é nessa comunidade de ministração mútua é que o corpo cresce, é onde eu largo de ser menino e passo a ser ministro de Deus. E aí olha como ele termina no verso 15, mostrando como funciona a igreja. Presta atenção comigo, olhando para o texto, mas seguindo a verdade. Como é que a gente segue a verdade para crescer? Em amor, ou seja, na unidade. Aí ele vai dizer, cresçamos, no plural, em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo. Como? Onde todo o corpo, não é? Bem ajustado e consolidado para o auxílio de toda junta. Segundo a justa cooperação de cada parte, todo mundo trabalha, todo mundo é capacitado para todo mundo trabalhar, e quando todos trabalham, e quando todos cooperam, e quando todos ministram, nesse ajuste e nesse trabalho dos dons, ele vai dizer, efetua o próprio aumento. É assim que o corpo cresce, no ministro próprio, ela vai crescendo, ela vai edificando, para a edificação de si mesmo. Essa é uma igreja madura, não é uma igreja de bebê, onde você vem para cá. Você já viu como é que um pássaro se alimenta? Ele fica no ninho, aí vai o passarinho mãe, pega lá a minhoquinha, aí volta, aí fica o passarinho, já viu o bebezinho como é? Com a boca parece que vai, aí vê, aí dá a comidinha na boca, aí lá vai de novo. E ele vai ver, e é tanto o crente, que é o crente passarinho, ele é todo tempo bebê. A única coisa que ele faz é vir para cá domingo e ficar, Amadureça, irmão. E esse amadurecimento é entrando nesse operar do corpo, onde nós assumimos responsabilidade no dom que Cristo nos deu, e nós começamos a ministrar e ser ministrados. Todos são ministros, todos. A edificação acontece não quando um ministra para todos. Não tem vagas, está todo mundo no louvor, já tem pregador, minha função é só pregar. Não, há vagas. O corpo de Cristo há vagas, e o nosso trabalho não está no palco. Nosso trabalho está na vida do cuidado uns dos outros. Dessa maneira, a função dos líderes é muito mais do que fazer. Seja o pregador, seja o ministro de louvor, seja o líder de célula, mas treinar a igreja a fazer, a viver. A igreja é uma escola de ministros, uma casa de profetas, porque a edificação da igreja acontece pela ministração mútua, e não quando um ungidão, sacerdote no estilo do Antigo Testamento, ministra aos leigos
que vêm para fazer os seus ritos religiosos. E eu quero concluir fazendo alguma série de aplicações. A primeira, eu quero repetir: todos os crentes são ministros de Cristo. Eu sei que isso às vezes é motivo de chacota, mas eu quero que você reforce dizendo para o irmão que está do seu lado, olha no olho dele, diz assim: você é um ministro de Deus. Você é um ministro de Deus. Aí você pensa assim: é você mesmo. Você é um ministro de Deus. E por isso, você não pode ser negligente, mas todos precisam ministrar uns aos outros. É isso que é a igreja. Todos precisam estar evangelizando, edificando, pastoreando, ensinando, incentivando. Não podemos ser como Jonas, o profeta fujão. Não, para de fugir. Mas eu tenho uma época eu frequentei uma cela no passado, que era assim: ora, não pastor, eu tenho vergonha, mas isso aí não é a minha não, é uma do passado. Vai fazer edificação? Eu não, é doido, só o pastor que faz. Mas não é a minha de hoje não, é uma da época, uns 10 anos atrás. Vamos parar de fugir. A igreja não é o pastor ungidão. Eu não sou ungidão, gente, eu sou igual a você. Em alguns aspectos eu devo até ser pior do que você. Pergunta para minha mulher. Mas nós somos uma comunidade de ministros ministrando uns aos outros. Vença o medo, obedeça a Deus. Deixa eu dizer uma coisa: você é um ministro. Em que sentido? Você não é um voluntário na igreja. Não é. Voluntário é aquele: eu faço o que quero, quando quero, porque do jeito que eu quero. Não, você não é voluntário, você foi chamado, vocacionado. Viva da maneira digna da sua vocação. Deus te chamou. Então você não é voluntário. Você não tem que fazer o que quer, quando quer. Você tem que obedecer ao Senhor Jesus para viver de maneira digna do seu chamado, da sua vocação, na ministração uns aos outros. Reconheça o dom que está em você, invista nele e comece a servir na sua célula. Busque crescer naquilo que Deus já te capacitou sobrenaturalmente no Espírito, para que possamos trabalhar juntos em diferentes propósitos, servindo a Jesus e edificando a igreja. E assim a vida na célula, por exemplo. Na célula nós somos uma família. E como é que a gente vive isso? Igreja. O que é ser igreja? É cuidar uns dos outros, da ministração mútua. Isso é igreja. É muito mais do que vir aqui, um ungidão prega para você, você sai abençoado. Fui para a igreja. Foi não. Igreja é muito mais do que isso. Igreja é um ambiente de ministração mútua, onde Cristo trabalha por meio de todos, ministrando a palavra uns aos outros, edificando uns aos outros, em diferentes maneiras. Talvez um vai trabalhar de maneira profética, outro como um mestre, outro como um evangelista, outro como um missionário. Diferentes manifestações da palavra de Deus. Ok, não somos iguais, mas todos funcionando, cada um do seu jeito, da sua forma, a maneira que Deus te chamou para ser e ministrar. Por isso, se você é mestre, ensine na sua célula. Se você é profeta, console, exorte, ministre, ore. Se você é evangelista, compartilhe o evangelho. Convide seus amigos, compartilhe sua fé, sua experiência com eles. Se você é pastor, discipule, cuide, ensine. Se você é apóstolo, lidere os projetos missionários, ações sociais, a visão da célula, mantenha ela no trilho. Porque nós, como célula, nós somos uma equipe onde todos estão juntos trabalhando para servir a Jesus. O cabeça é a obra de Jesus, ele é o cabeça. E como é que ele vai agir? Por meio de uma equipe. Estamos fazendo a obra de Deus junto, edificando a igreja juntos. Quem? Todos nós, todos somos ministros. Por isso eu quero dizer, se você está aqui e diz assim: como é que eu vou servir a igreja?
Como é que eu vou cuidar da igreja? Como é que eu vou ajudar a igreja? Você quer servir a igreja? Sirva um irmão. Você quer cuidar da igreja? Cuide de um irmão. Você quer ajudar a igreja? Ajude um irmão. Porque a igreja não é uma instituição. A igreja são as pessoas. Cristo continua operando na terra hoje. Você precisa de Cristo, porque Cristo opera na terra hoje por meio da igreja, na comunhão. Até mesmo, por exemplo, os ministros aqui, eu, pregador, eu sou um pregador, mas ao mesmo tempo eu ensino a pregar, sim ou não? Vai para o curso de pregação, vai para o seminário, vai para a escola dominical, porque a minha função não é só pregar, minha função é treinar pregadores. Ministro de louvor, a função dele não é só conduzir o louvor, é treinar a igreja a adorar a Deus, treinar a igreja a levantar adoradores. Qual é a função do líder de célula? É liderar a célula. Uma das principais é formar outro líder. Tudo na igreja tem a ver com multiplicação, é treinar. Os dons são dados para a gente treinar outros. E é assim que a gente tem que praticar. Em tudo na igreja, nós temos que pensar não em fazer, mas em multiplicar o que a gente faz. É isso que o texto está nos ensinando. É assim que Cristo continua agindo. Por isso, pare de ser um bebê, cresça, assuma a responsabilidade, pare de fugir, pare de dizer não, porque é nesse ambiente que você vai deixar de ser bebê, vai amadurecer, quando você assumir a responsabilidade, quando você ministrar uns aos outros, mesmo não sabendo como fazer, porque nós estamos trabalhando juntos. E eu concluo dizendo assim, sabe como é que funciona isso na célula? É uma parábola agora, é uma ilustração. Estou dizendo que eu estou tirando isso diretamente do texto. Funciona assim: quando ele diz que isso acontece no último verso, ele diz verso 12, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, e ele usa uma expressão edificar, e a edificar é edificar um prédio, o templo. Nós estamos edificando o templo, que é a igreja, o corpo de Cristo, a comunhão dos irmãos. Sabe como é que a gente edifica? E eu quero concluir assim: é como uma grande obra. A ideia apostólica, vou colocar o apóstolo como uma espécie de liderança, é aquele que, porque eles que deram a planta, é aquele que olha na palavra e vê a visão e pensa no projeto. O evangelista é aquele que vai buscar o material de construção, vai buscar pedra nova. O mestre é o que conserta a pedra, ele discipula, ele burila a pedra, ele deixa a pedra quadradinha. O pastor é o que pega aquela pedra e coloca ela no lugar dela, bota a argamassa do amor, prende ela, deixa alinhadinha para isso. O profeta é o de qualidade, é o que vai passar régua para ver, corrige, ajeita, olha, está meio fora do prumo, ajeita aqui, ajeita ali, e ele exorta, e ele levanta, vamos embora, ajeita, vamos fazer melhor. É o profeta. A gente trabalha em conjunto para edificar a casa, e Deus está levantando talvez você para ministrar como um líder, como um evangelista, talvez como um discipulador, como um mestre, como um profeta, como um missionário. Eu não sei como Deus vai te usar no dom da palavra, mas é assim que a igreja funciona. E eu quero terminar dizendo: sim, há vagas. Há vagas. Não acabou. Não encerramos, não há vagas. Não, há vagas. E você está sendo chamado para cumprir a sua missão, para ser ministro dessa igreja. Estamos vocacionando ministros, e esse ministro é você. Para quê? Para que assim vivamos de maneira digna do evangelho, crescendo em unidade e ministrando uns aos outros. Fiquem em pé comigo, vamos orar.